Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa EBD, através da nossa página no Facebook, abraçando a todos vocês, professores, superintendentes de escola bíblica, de todas as faixas etárias, ainda que seja uma lição para adultos, mas certamente professores da classe infantil, da classe juvenil, infanto-juvenil, enfim, adultos estão com certeza já programados, já inteirados do nosso compromisso, do nosso encontro aqui no nosso Facebook. Sou Josenilton Silva, professor da nossa Escola Bíblica Dominical, Congregação Golandim 1, Assembleia de Deus, e é com muito prazer que nós aqui estamos estudando nessa noite a lição de número 3, lição que certamente você estudou ontem, no domingo, O nosso encontro deve anteceder a lição programada, Mas nós estamos posteriormente tratando aqui nessa noite sobre o batismo com o Espírito Santo. A lição trata da nomenclatura ou da semântica das palavras sobre batismo no Espírito Santo. Compartilhe, convide amigos, esteja conosco, participe desse momento tão importante que é de estudar a palavra de Deus sobre um assunto que nos traz e nos remete à nossa fé, nos comporta a nossa doutrinação acerca da evidência, da pessoalidade, da operação do Espírito Santo. Então sejam todos bem-vindos a mais uma EBD aqui através, Escola Bíblica, através aqui do nosso canal Facebook. Batismo no Espírito Santo. Então, como é que nós vamos tratar acerca da lição? O textuário da nossa lição diz que, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, num discurso que Pedro estava pregando para aqueles que haviam de crer e que estavam crendo na mensagem agora do cristianismo trazida por Jesus. E há uma promessa de que não muito depois daqueles dias haveria de ser aqueles que creram, ser batizados com o Espírito Santo. E como de fato aconteceu naquele dia, tido como dia de Pentecostes. A verdade prática, o autor destaca que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual. Então, se é uma experiência, é algo a ser experimentado. Toda experiência é um processo em estágio de não elaboração, no sentido de imperfeição, como se avalia algo para se deixar pronto. Não. No caso de experiência, a experiência aqui não é um fator em desenvolvimento experimental. É um processo de costumidade, de nós nos acostumarmos com aquilo e nos provarmos aquela verdade sobre nós. Daí a expressão de uma experiência. É uma experiência espiritual porque é produzida desde pelo Espírito até no campo ou no âmbito espiritual da vida do crente e sob atuação e sob processo espiritual. A paz do Senhor, pastor Anderson, é um prazer tê-lo conosco. Então, essa experiência, ela é produzida pelo Espírito, no espírito do homem, na alma, ou seja, na vida espiritual do homem, e sob atuação e operação espiritual. Por isso que o autor destaca que é uma experiência espiritual, certo? E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, certo? Então, essa é o textual e a verdade prática do que nós estamos apresentando aqui. Como introdução, o autor ele escreve que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. É uma reação. Se é uma reação, é uma espécie de apologética. É uma ação de apologia àquilo que defendemos como fé. Abraçando a nossa irmã Ana Raquel, esposa do nosso primeiro copastor, que estão se despedindo da nossa congregação, Pai do Senhor, irmã Ana Raquel, pastor Anderson. Então, o autor destaca aqui que esse pentecostalismo que nós pregamos e defendemos é uma reação.
Se é uma reação, é um estágio de apologia, é um manuseio escriturístico, teológico e bibliológico de apologética, ou seja, de defesa daquilo que cremos. Defendemos então o quê? Contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada sobre o comportamento cristão. Essa formalidade, certo? Esse comportamento formal e geradamente intelectualizado é onde traz alguns impedimentos de interpretação, de compreensão acerca da atuação e da operação do Espírito Santo no que diz respeito a este assunto. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então você que está com a sua revista de escola bíblica, pode pegá-la aí, manusear e acompanhar conosco, né, os nossos estudos em nome de Jesus. Então, o que significa o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. A doutrina da pneumatologia, tratando do Espírito Santo, e a doutrina da soteriologia, se tratando da salvação, ela vai ter distinções em operações, se tratando a pessoa do Espírito Santo, certo? Na salvação, o ato da salvação é uma operação do Espírito, se tratando distintamente do ato do batismo no Espírito Santo. E são duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. São duas bênçãos espirituais, são duas bênçãos concedidas por Deus, são duas bênçãos concedidas em Cristo, entendeu? Então aí envolve a Trindade, mais uma vez, operando sobre nós. Se é uma bênção espiritual, é uma bênção produzida pelo Espírito. Se é uma bênção concedida por Deus, entra a figura da Trindade como o Pai. E em Cristo Jesus, que é o centro da concessão da bênção e todas as bênçãos espirituais para o crente. Então, o batismo do Espírito Santo o falar em línguas, é expressar com palavras que nunca aprendemos. O falar em outras línguas, que é a evidência do batizar no Espírito Santo, é o falar em línguas que nós nunca aprendemos, mas que, certo, nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. São línguas comunicadas diretamente pelo Espírito Santo, porque é uma obra do Espírito, certo? Não se manifesta através de palavras pensadas, de antemão vocalizadas pela pessoa que fala, certo? As línguas, elas constituem um milagre vocal e um milagre mental. Essas línguas espirituais que recebemos, elas constituem-se nisto, certo? Constituem um milagre vocal, porque é audível, é vocalizado, é verbalizado, e o verbo aqui não significa verbo português, né? E não é verbo de nenhum idioma natural, certo? É uma vocalização espiritual e mental, porque é algo consciente, não é algo manipulado, é algo em que o Espírito ele nos concede na mente e que produz em nós um aspecto de fé distinto da própria salvação e que gera essa manifestação, certo? Do Espírito Santo sobre nós. Os dons espirituais são necessários em todas as épocas da igreja, porquanto o desenvolvimento da igreja depende dos dons espirituais. Então, os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo no Espírito Santo não é tido como um dom espiritual, no sentido de poder a ser concedido ou usado pelo Espírito Santo em nós. O batismo do Espírito Santo, ele não pode ser classificado como um dos 27 dons, certo? Ele é uma concessão subsequente ao concebimento da salvação. Haja visto o batismo do Espírito Santo ser para crente. Então, não pode ser equalizado ao mesmo efeito do dom de profecia, dom de visão, porque o batismo do Espírito Santo não é classificado aqui como um dom do Espírito, ou dom de Deus, ou dom de Cristo,
certo? É uma experiência distinta da salvação, que pela evidência do falar em outras línguas, concedidas conforme o Espírito Santo queira que fale, gera em nós essa evidência reconhecida, essa evidência visível e audível, certo? De uma manifestação, certo? Mental e de uma manifestação vocal, que é a operação do Espírito Santo em nós, nos fazendo e nos trazendo essa evidência de outras línguas, ok? O falar em outras línguas era, entre os crentes do Novo Testamento, um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus ensina o seguinte sobre o batismo do Espírito Santo. O que esse batismo vem trazendo sobre nós, né, com base nessa conceituação do Espírito Santo? Alguns fundamentos básicos que é importante trazer diante dessa lição é que o batismo do Espírito Santo é a externalização de uma experiência que traz pelo menos 3 grandes aspectos de sua manifestação. O primeiro é reconhecível, audível e visível. É o primeiro aspecto dessa externalização, ou seja, é algo externo. É algo que é reconhecível, audível e visível. Reconhecível, tudo que passa a ser submetido ao reconhecimento é porque antes já existe uma prévia de conhecimento. Se não há o conhecimento sobre tal ciência, sobre tal disciplina, sobre tal ato, não pode uma ação sequente ser caracterizada como um reconhecimento. Não, aí seria um conhecimento primário. O reconhecimento se dá diante, certo, dos obstáculos, da dúvida, da crítica e da avaliação sobre aquilo que já se conhece. Então, o que já se conhece, sendo suposto à avaliação, crítica e dúvida, passa a um processo de reconhecimento. O batismo no Espírito Santo é a externalização, certo, desta experiência que traz como critério ou princípios o reconhecimento, certo, a audição e a visibilidade. Se ouve, se reconhece porque já se ouviu falar, e se vê porque se nota, certo? Se nota a manifestação, certo, do próprio falar em línguas, sendo uma experiência subsequente à salvação, que é o segundo aspecto aqui externo, certo, que compreende esse batismo. O primeiro é que é uma externalização dessa experiência, reconhecível, visível e audível. Segundo, que é uma experiência subsequente à salvação, certo? É uma experiência subsequente à salvação e que é diferente do ato da regeneração, certo? Ou seja, um outro critério aqui é que é uma experiência subsequente à salvação. Não está se referindo aqui que seja uma experiência, certo, automática a salvação. Não é. Não é algo que eu fui salvo, imediatamente serei batizado do Espírito Santo e passarei a falar em outras línguas, certo? Não, não é um ato automático a salvação, é um ato subsequente, entendeu? Ou seja, a salvação primeiro, para que seja possível, certo, o batismo do Espírito Santo, porque essa evidência externa, reconhecível, audível e visível, por ela ser subsequente à salvação, implica em dizer que o Espírito Santo, que opera isto em nós, deve anteriormente existir em nós como uma ação sequente. Como uma ação sequente, essa presença do Espírito Santo torna o batismo no próprio Espírito como uma ação subsequente. O que é isso? Uma sequência que está sobre outra, tornando a posterior uma ação uma ação que está exposta e disposta a essa operação que já existia antes, que é a salvação do crente. Portanto, o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, ela é condicionado, esse ato, à sequência da salvação. Entendeu? Um ato regenerativo, um ato justificativo e santificador, que é a salvação. Para que só então o crente possa ser ali
provador dessa experiência que é o batismo do Espírito Santo. Torno a dizer, não é um ato automático. Eu fui salvo, eu tenho que ser. Eu fui salvo, eu vou ser. Não, não é isso, certo? O ato do batismo no Espírito Santo, ele é um ato soberano do próprio Jesus Cristo. João mesmo disse que o Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo. Pedro, testificando, disse, não muito tempo depois daqueles dias, aqueles que creram haveriam de ser batizados com o Espírito Santo. Você note essa expressão. E outra característica é que é uma prática, certo? Distinta da salvação, não é? E então, diante disso, nós chegamos a uma ideia que, ao contrário do que alguns inimigos da doutrina e da obra pentecostal, né? O batismo com o Espírito Santo é uma prática destituída da doutrina, né? O que eles pensam, que o batismo do Espírito Santo não é uma prática doutrinária, não é uma evidência, né? que se tenha fundamento bíblico para alguns inimigos dessa obra pentecostal, né? O batismo com o Espírito Santo não é uma prática destituída, dizem eles, né? Acha-se assentada num forte e inabalável fundamento bíblico e teológico, certo? Nós percebemos isso. O batismo do Espírito Santo não é modismo. O batismo do Espírito Santo não é uma coisa criada por homem e nem tampouco de interpretação humana. É uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifesta pelo Divino Espírito Santo. E nela está operando, mais uma vez, a Trindade gloriosa, não é? Ela é uma promessa feita por Deus, certo? É confirmada em Cristo e é operada e manifesta pelo Espírito Santo, tá certo? Então, por ser uma promessa, o batismo com o Espírito Santo foi profetizado pelo profeta Isaías, foi profetizado por Joel, certo? Se bem que a promessa feita por Joel, ela aconteceu ainda nos dias de Israel, mas veio a ter o seu ápice quanto profecia escatológica, né? E dada a ocasião da igreja nos dias posteriores a Cristo, após a ascensão, e é uma promessa confirmada pelo Filho, porque João testificou de Jesus dizendo que ele haveria de batizar com o Espírito Santo. Pedro testificou isso após essa experiência que ele havia provado, dizendo para aqueles que estavam lhe ouvindo que, né, eles haveriam de ser também, né, provador dessa experiência. Então nós vamos seguindo aqui a nossa lição. Quando ele trata desse fenômeno do Pentecoste, João Batista anuncia que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Isso está escrito em Mateus 3,11. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto, certo? E a promessa de meu Pai, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, certo? Não era receber, certo? O batismo no Espírito Santo não implicava ali de receber a presença do Espírito, mas o poder do Espírito capacitando aqueles crentes para o exercício e o funcionalismo da pregação do Evangelho. É aqui onde há uma confusão teológica para os que não conhecem, certo? A expressão da teologia, e ideológica para os que tentam manipular essa ocasião dispensacional do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, desvirtualizando então o real propósito e o real motivo. Nesse dia de Pentecostes aqui, a ideia, certo, era que os crentes recebessem poder. Aquele dia marca 3 eras, né? O dia de Pentecostes marca 3 eras na vida da igreja. Primeiro, a era dispensacional do Espírito Santo. O Espírito estava vindo, estava descendendo ali. Jesus disse que ele iria, mas o Pai enviaria outro em seu nome. O Espírito estava vindo ou advindo sobre os crentes para neles permanecer, mas o ato da evidência nas outras línguas, que manifesta em 2 figuras simbólicas, certo? Foram vistas naquele dia línguas repartidas como de fogo, e foi percebido naquele dia, certo? Uma evidência e uma manifestação sensível, tida como um pneuma em língua grega, certo? Que traduzido é sopro.
evento. Pastor Raimundo Nonato, uma alegria, meu pastor, prazer o senhor estar me assistindo, viu? Glória a Deus, a paz do Senhor. Então, houve essa expressão de um vento no meio daquela casa e foi sentido e visto línguas repartidas como de fogo. O fogo e o vento são duas manifestações aqui de linha e de cunho teológico que aponta para a evidência externa, certo? No sentido de sensação, e a evidência externa no sentido de operação, de concretização, certo? Então, quando se tratou disso, não é? Marca-se a era do Espírito Santo habitando na igreja. Segundo, marca-se, certo, a manifestação do poder deste Espírito que já veio sobre o crente e que estava vindo naquele dia ali também para dar-lhes poder para a evangelização, para a obra missionária, certo? Para o testemunho do Evangelho. Já visto, Jesus disse que os discípulos ali seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então você percebe que você associa aí ao comissionamento de Jesus, aos 120 que estavam ali, e associe isso ao advento do Espírito, na concessão do poder, você vai entender que batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com pular e rodar, que batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com profetizar, ou ter visões, ou falar em outras línguas no sentido de algum evento extraordinário que possa descentralizar o poder do Evangelho. Não. Batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com essa ideia mirabolante que se criaram hoje no meio pentecostal, que se não falar em línguas, né, que se não rodar, melhor dizendo, que se não fizer algum tipo de manifestações físicas dessa, quer dizer que não tem o Espírito Santo ou não é batizado. Isso está totalmente fora de um contexto bíblico, certo? Ali marcava a era missiológica da igreja, o poder que desceu sobre os crentes e que houve como evidência se falar em línguas que foi concedida pelo próprio Espírito conforme ele concedia que falasse. Foram vistas línguas repartidas ali como de fogo, uma expressão física, visível, e que apontava para esse comissionamento de Jesus que disse: vocês serão minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito que vem, que vos batizará, ou seja, vos revestirá de poder. Para quê, gente? Para vocês serem minhas testemunhas. Para ser testemunha de Jesus, não tem condições de ser uma testemunha do Evangelho, de ser um testemunho de Cristo, falando em outras línguas que o mundo desconhece. A Bíblia diz que as línguas estranhas é um sinal para o descrente de uma natureza diferente do crente, mas não é um sinal para a conversão daquele que não é crente. Se Jesus disse: vocês serão revestidos de poder para ser minhas testemunhas, ou seja, vocês serão batizados, vocês serão investidos do Espírito Santo como pessoa em vocês, como poder para capacitar vocês, para quê, gente? Para evangelização. Batismo no Espírito Santo não é uma concessão de ministério, batismo com o Espírito Santo não é uma outorga de dons, batismo no Espírito Santo não é uma caracterização de alguém que seja cheio do Espírito, não é, certo? O batismo é um concebimento de poder para que aqueles que foram comissionados por Cristo, a igreja, aqueles que foram direcionados por Jesus a estar no mesmo lugar, ato congregacional. Não dá para querer provar a experiência do Espírito Santo se não tem comunhão com Deus, com o pastor, líder da igreja e com a igreja. Certo? Quando Jesus disse estejam no mesmo lugar, ele estava falando de unidade, estava falando de ato congregacional. Certo? E o batismo do Espírito Santo é uma questão de espera, de crença e esperança. Ele disse: esperem lá, até que vocês sejam provador desse ato. Ok? Então, batismo do Espírito Santo, em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo foi profetizado. Se foi profetizado para que acontecesse, então foi profetizado com uma direção para uma especificidade de povos, e é a igreja que crê. Não é a igreja que quer, é a igreja que crê e busca, certo? Porque o batismo do Espírito Santo é uma promessa feita aos salvos,
Mas se eu sou salvo, mas não creio e não quero, isso aí não é algo automático que eu tenha que ser, certo? Isso aí é princípio. Então, o cumprimento da promessa, em Atos 2, encontramos o cumprimento dessa promessa, certo? E das palavras de Pedro, o livro de Atos dos Apóstolos, mostra essa manifestação em outras ocasiões. O batismo é uma experiência também para os dias odiernos, ou seja, para os dias de hoje, né? Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, certo? E que deseja, não por um status de posição, não por uma ocasião de, não, eu também quero falar em outras línguas, porque o ato de falar em línguas é só uma evidência. O que internaliza esse ato é o poder. O que externaliza esse poder é a evidência. Externaliza, não caracteriza. Externalizar é uma coisa e você identificar como eficiência é outra coisa. É por isso que tem muitos que são batizados no Espírito Santo e possuem apenas a externalização dessa evidência, que é o falar, mas não tem a internalização do poder, que é a ousadia, que é a crença e que é a obediência no id e na comissionalização de Cristo na pregação do Evangelho. Não confunda, tem gente que foi batizada no Espírito Santo, certo? Recebeu o poder para fazer, mas esse recebimento de poder para evangelizar, ele não é um ato automático, ele não é um ato manipulador. É como se Jesus dissesse, está aqui na sua mão esse poder. Agora, se eu não usar, certo? Se eu não obedecer, conhecer e praticar, isso não vai ter efeito na minha vida, certo? Aí por isso que a gente diz, irmãos, eu não consigo entender por que alguém é batizado no Espírito Santo e não tem esse desejo da evangelização. Não tem essa disposição, se batismo no Espírito Santo está associado ao comissionamento. Se batismo no Espírito Santo está associado ao ato congregacional, estejam no mesmo lugar. Se batismo no Espírito Santo está condicionado à espera, à crença e à confirmação da promessa. Ou seja, fiquem lá até que sejais revestidos. Se batismo no Espírito Santo é um ato soberano de dispensação do Espírito Santo sobre nós, com base na obediência e na direção prosseguida. Se não tem isso, como é que vai se proceder uma operação como essa? É impossível, entendeu? E alguém que foi e não tem esse desejo de evangelizar, certo? É importante esclarecer que o batismo do Espírito Santo não é um ato automático de funcionalidade. Ou seja, eu fui batizado, então aquilo vai me manipular, me controlar e eu tenho que fazer. Não, certo? O poder concedido é uma expressão da graça do poder de Deus, dizendo, você tem agora o poder para você se utilizar dele. Ide e testemunhai de mim a toda criatura, tanto aqui como ali e acolá. Certo? Aí muita gente hoje é batizada no Espírito Santo, certo? Fala em línguas na igreja, mas não tem um mínimo de vontade do evangelismo, certo? Esse batismo é inválido, isso é mentira? Não, apenas a externalização é que ainda prevalece, mas a internalização do poder para evangelizar, a comunhão do comissionamento, certo? O recebimento dos argumentos que esse batismo nos traz como interno, porque como externo é só a evidência de falar em línguas, viu? E isto não funciona nem para evangelizar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a evidência do batismo no Espírito Santo, que é a língua estranha, não funciona nem para o evangelismo, nem para a pregação e nem para a comunhão coletiva, certo? Não funciona. Isso não é prerrogativa bíblica e nem teológica, certo? Então, não se pressione alguém que fale em línguas estranhas e não tenha a mínima vontade de evangelizar. Sabe por que isso? Porque quando foi batizado no Espírito Santo e recebeu esse poder para fazer, desconheceu, desobedeceu, certo? E não cumpriu. Logo, fica apenas a externalização da evidência, mas a internalização do poder, não mais, certo? Então, o cumprimento dessa promessa mostra isso. Então, o que o autor coloca aqui na nossa lição? Duas bênçãos distintas, ele escreve, certo? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso é evidente. Não há novo nascimento sem a presença da pessoalidade do Espírito. Não existe. A pessoa do Espírito, ela caracteriza o homem salvo.
a mulher salva. É a evidência pessoal do Espírito na vida do homem que produz frutos e obras e dons. Fruto, obras e dons, certo? Fruto do Espírito, obras do Espírito, dons do Espírito. Fruto do Espírito, aquilo que caracteriza o crente cheio do Espírito. São os frutos: domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade, amor, paz. Isso caracteriza o crente cheio do Espírito. Não é a evidência do falar em língua que vai caracterizar o crente cheio do Espírito. É os frutos do Espírito. E se é fruto do Espírito, é o que parte dele. Segundo, obras do Espírito. O Espírito habita em nós em suas obras. As obras do Espírito, sua operação em nós. E, certo? Uma outra característica aqui, fruto, obra, certo? E no que nós estamos tratando aqui, que é justamente essa operação do Espírito Santo quanto dons concedidos para a estabilidade e edificação da Igreja de Deus. Então, a gente percebe que esse batismo do Espírito Santo, conforme o autor coloca aqui, são duas bênçãos distintas, a salvação e o batismo. Uma depende, a segunda depende da primeira. Ninguém pode ser batizado pelo Espírito Santo se não for salvo em Cristo Jesus, certo? Se não fosse uma pessoa crente. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, certo? Em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, certo? Eu disse em sala que essa ideia de pentecostal, crente pentecostal e crente não pentecostal, irmãos, isso não tem fundamento teológico, isso não tem fundamento bíblico. Essa ideia de eu sou um crente pentecostal e o outro não é, isso não existe. Isso foi ideia, isso foi uma ideologia criada a partir da evidência desses atos, do advento do Espírito, por ser marcado num dia de Pentecoste, uma festa judaica, que celebrava as primeiras colheitas, que celebrava os primeiros frutos, em que afluía-se para ali, para Jerusalém, toda sorte de gente, associou isso ao dia de Pentecoste, e o Espírito veio, foi batizado o crente nele, certo? O Espírito Santo, e aí caracterizou aquele marco como um crente pentecostal. A partir daí, houve nas divisões dos clérigos, dos pais da igreja, no início da igreja, das reformas, foram divididos então alguns que passaram a desacreditar de algumas doutrinas que os primeiros crentes aprenderam e receberam. E uma delas foi essa, a efusão do Espírito Santo, e que por ser num dia de Pentecoste, caracterizou-se como aqueles crentes pentecostais. Isso não foi ensino de Paulo, isso não foi ensino de Pedro, não está escrito que há um povo pentecostal, ou pelo menos sejam pentecostais. Não está escrito essa nomenclatura ou essa evidência de cristianismo. Não há. Isso foi ideia criada para diferenciar o crente que crê em certas particularidades do Espírito, como nós cremos, e outros que não creem, certo? E a presença do Espírito, ela é presente independentemente de alguém ser pentecostal ou não. É como o autor bem coloca aqui. Ele diz, o Espírito de Jesus habita no crente, seja ele pentecostal ou não. Seja ele alguém que crê, sabe, e que busca o batismo do Espírito Santo, ou alguém que não busca. A presença do Espírito, certo? Ela está na vida do salvo em Cristo Jesus, certo? A doutrina ou o ensinamento do batismo no Espírito Santo, que alguns chamam de pentecostalismo, e a lição traz até isso, né? O pentecostalismo verdadeiro não é uma imposição para a salvação. Não está escrito em canto nenhum que se você não buscar o batismo no Espírito Santo, você não vai ser uma pessoa que evangeliza. Não está escrito em canto nenhum que se você não for batizado no Espírito Santo, você não vai ser uma pessoa que não pode ser usada nos dons, que isso é uma maior heresia que se ouve por aí, certo? O batismo no Espírito Santo não é porta para dons espirituais. Você pode ser usado por Deus, pelo Espírito e por Jesus em seus 27 dons, sem ser batizado no Espírito Santo. Entendeu? Porque não é prerrogativa para isso. Deus pode te usar em dom de profecia, dom de visão, de revelação, enfim, sem ter essa manifestação do batismo do Espírito Santo. Eu ensinei em sala que batismo com e batismo no tem diferença.
certo? Quando aceitamos Jesus, somos batizados com este Espírito, ou seja, Jesus nos insere no seio da igreja pelo investimento do Espírito em nós. Uma vez ele habitando em nós, nós somos ali detentores da promessa, não manipuladores, de que aquele que crê, certo? E buscar, para estes a promessa diz respeito, a estes serem batizados no Espírito que habita nele, é aí que entra, certo? Essa evidência do falar em outras línguas. Para quê? Caracterizando que aqueles crentes haveriam de ter a missão e a responsabilidade da pregação do Evangelho, certo? Então, seja de ordem pentecostal ou não, o que importa é o Espírito habitar no crente. Se habita no crente, no salvo, certo? Isso não vai prerrogativar a questão da salvação, certo? Não é porque é batizado com o Espírito Santo que vai ser salvo. E não é porque não é batizado com o Espírito Santo que não será, certo? Isso aí não existe, ok? Certo? Então, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Porque os discípulos já tinham uma vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Os cristãos que, após a ressurreição de Jesus, Jesus chega naquela casa e diz, recebam o Espírito Santo. Ali eles receberam o que precisava para a salvação, o Espírito Santo e a fé, certo? Tomando posse do sacrifício de um Cristo agora ressuscitado. Pronto. Ali era suficiente para o crente cheio do Espírito Santo. O que aconteceu depois, nesse dia de Pentecostes, foi um advento do poder para que esses crentes tivessem a manifestação e a reivindicação espiritual para que eles cumprissem esse ide de Jesus, certo? Então, todos os presentes daquele cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, ali eram crentes. Não existia ímpio, não existia gente que não cresce. Todos eram crentes, certo? E isso confirma que a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da salvação. Porque todos que já estavam ali eram salvos. O que aconteceu depois foi uma experiência nova com o próprio Espírito que já estava neles, vindo para a evidência, ou com a evidência do falar em outras línguas, marcando então essa nova experiência, certo? Ok? O conceito teológico de ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. O conceito teológico para batismo no Espírito Santo é o ato da iniciação do crente para o serviço e não para a salvação, porque para a salvação ele já era. Ele inicia-se como um ato da ação da serviência e da servidão a Cristo, certo? Como crentes, agora recebendo a responsabilidade da pregação. Isso significa se revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Então você entende que o batismo do Espírito Santo tem o propósito de capacitar o crente para a obra da pregação e estabilizar o crente para a obra da edificação espiritual, certo? O batismo, ok? Tem essa finalidade, capacitar para pregar, para evangelizar, certo? E argumentar o crente para, através desse poder, a evidência externa possa ter efeito no falar em língua para edificação própria, certo? No falar em língua para um testemunho de uma nova criatura, quanto diante do mundo, certo? Então, é essa a realidade do conceito teológico para isso. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Alguém que de repente aceita Jesus, ou vem para Jesus, né? E naquele mesmo ato é batizado com o Espírito Santo. Precisou ali ele conhecer? Não, porque não conhecia nada de igreja. Não precisou ter outra experiência antes a não ser a confissão com a boca e a crença com o coração. Isso prova que o batismo do Espírito Santo é um ato, certo? Restrito ao Espírito de Deus, ao Cristo que batiza, e não à cooperação do homem nesse processo, certo? Ainda que eu precise crer
ainda que eu precise buscar e ser crente, o ato é soberano da ação do Espírito Santo e de Cristo Jesus, certo? Então cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, certo? Jovens, idosos, escravos ou livres, em todos os lugares. Deus disponibilizou essa ação, nós cremos assim, para os crentes, certo? De todas as idades, seja criança, seja jovem, seja idoso. E aí há quem creia e há quem despreze que a criança não venha a ser ou não pode ser. Eu já fui testemunha de crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo, certo? Já orei por crianças e o Senhor, naquele momento, aprove a ele batizá-la com o Espírito Santo. Então, Jesus batiza, certo? Criança no Espírito Santo. Eu acho interessante que o Espírito de Deus vem batizando a criança, né? É lindo, é uma coisa, Jesus vem fazendo, é uma coisa tremenda, certo? Então, o que a gente entende? Que esse batismo do Espírito Santo é apenas para os salvos. O falar em língua como sinal do batismo do Espírito Santo teve início desse dia de Pentecostes e eram para os salvos. Segunda evidência é que o batismo do Espírito Santo é uma obra distinta da salvação, é diferente da salvação. Ah, irmão, eu aceito Jesus, eu sou crente, mas eu não sou batizado no Espírito Santo, então eu não vou ser salvo? Não, isso não existe, tá? É uma experiência, se é uma experiência para ser supostamente buscada, depende de mim e de você. Se eu não buscar, isso não vai me fazer menos crente. Se eu não orar para que eu seja, se eu não pedir, está escrito como promessa, ok? Batismo no Espírito Santo está caracterizado como uma promessa. E uma promessa se feita à igreja. Não é uma doutrina imposta sobre a igreja, de que a igreja teria que buscar. É uma promessa feita de que a igreja crente, certo, haveria de ser. E essa promessa se cumpriu. No dia de Pentecostes ela se cumpriu, certo? Estavam lá e se cumpriu. Passa então a ser descorrida essa mesma promessa para os dias de hoje, certo? Não mais com a mesma característica que houve no dia de Pentecostes. Naquele dia, certo? Houve um ato soberano de iniciação, certo? E de propagação de uma promessa cumprida. A partir daí, essa promessa passa a ser exigida, certo? A ser reconhecida, buscada e crida. Se eu não crer, não buscar e não reconhecer, certo? Eu não serei. Para aquele dia, tinha que ser, porque era uma promessa que estava se cumprindo. Você entendeu? Jesus disse, vai se cumprir. E se cumpriu, certo? Então, hoje em dia, nós percebemos essa realidade que a Bíblia nos traz sobre o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa outra língua que não aprendeu, que não estudou. Esta língua pode ser humanas e conforme está escrito, atualmente faladas ou desconhecidas. Ele mostra aqui que esse batismo, certo? Que esse falar em outras línguas, elas podem ser três formas. Podem ser humanas, certo? Atualmente faladas ou desconhecidas. No dia de Pentecostes, as línguas que se ouviram foram humanas atualmente faladas. Eles viram que naquele dia, certo? Houve línguas faladas ali, conforme as 13, 14 nações que estavam lá em Jerusalém. Ok? Todas elas ouviram uns falarem, certo, em línguas diferentes. Por isso que o autor destaca na teologia fundamental que é possível essas línguas serem manifestas conforme a atualidade do idioma humano ou na ocasião da língua desconhecida, certo? Portanto, isso é possível que se você estiver perto de uma pessoa e ela for batizada no Espírito Santo e ela de repente falar numa língua, começar a falar numa língua diferente do teu idioma, que é o brasileiro, que é o português, né? Certo? Isso é uma caracterização da sinalização externa de que ela foi batizada no Espírito Santo. Isso é pouco ensinado
né? Isso é pouco visto nas igrejas ensinando, né? Geralmente a evidência é falada em línguas desconhecidas, né? Ou seja, línguas extremamente espiritualizadas, enfim. Mas é possível, pela manifestação dessas línguas, elas serem línguas que podem ser humanas e atualmente faladas. Humanas e atualmente faladas, certo? Por isso que é preciso o conhecimento para ter o discernimento e para compreender o ato do Espírito Santo naquela hora, certo? Isso é profundo, isso é preciso ser reconhecido, certo? Então, o propósito do batismo no Espírito Santo é o ponto 2. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, ser batizado no Espírito Santo não é salvação. Ser batizado no Espírito Santo não é característica de crente cheio do Espírito Santo. Tem gente que fala em línguas estranhas aí, mas não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com o pastor, não obedece à doutrina bíblica até, certo? Não tem a mínima disposição para evangelizar, mas está dentro das igrejas pulando e rodando. Mas está dentro das igrejas gritando, certo? Dando glória por aquilo que é heresia, sem discernimento nenhum, e apoiando manifestações de culto que na verdade são mais evidências de cultos pagãos, e por não conhecer a doutrina pagã, se associa com pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade da doutrina bíblica e anda pulando de canto em canto procurando, certo, essas efusões, certo, supostamente espirituais, por que não dizer, claro, que são espirituais, mas muitas vezes provenientes de espiritualidade maligna e não da espiritualidade divina, certo? Então, esta manifestação do Espírito aqui, que ele coloca, que é distinta da salvação, que batismo no Espírito Santo não é salvação, não é evidência de crente cheio do Espírito Santo. Você pode não abrir sua boca e não falar em nenhuma palavra em línguas estranhas, certo? Mas ser um crente cheio do amor, cheio da misericórdia, cheio de bondade, de obediência, de serviço, obras de misericórdia, frutos do Espírito, você é cheio do Espírito Santo, certo? E você não precisa de outras línguas, do falar em outras línguas, certo? Para que manifeste isso. Você precisa do Espírito na sua vida, certo? E crendo na doutrina que cremos, certo? Hora ou outra, eu tenho certeza que haverás de provar essa experiência com a evidência de falar em outras línguas, tá certo? Isso é só para desmistificar essa ideia de que o falar em língua estranha significa que é crente cheio do Espírito Santo e que não tem nada a ver. Isso não existe. A doutrina paulina não ensina isso, a doutrina de Pedro não ensina isso, enfim, nada traz essa realidade como fundamento bíblico, certo? Então, isso cai por terra em nome de Jesus. O Novo Testamento, conforme está escrito, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento. Então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Qual seria o propósito desse batismo? O batismo no Espírito Santo e o dom, certo, da variedade de línguas, certo? Para falar desse propósito, vamos tratar aqui, certo? Qual a finalidade, conforme está escrito na sua lição? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como? Letra A, o poder para a vida santa e serviço eficaz. Não confunda a evidência do falar em língua com a internalização do poder, ok? Você pode ser muito bem ser batizado no Espírito Santo, trazendo como princípio de finalidade o poder para uma vida santa e serviço eficaz, sem estar essa propagação exagerada, desconhecida, certo? Do ter que expressar essa evidência do falar em língua, certo? Então, o que o autor está ensinando? Que a finalidade do batismo do Espírito Santo, certo? É capacitar-nos para uma vida santa e para o serviço. O batismo do Espírito Santo, e não a evidência do falar em língua. O que caracteriza isso, gente, o serviço e a santidade, é sermos batizados nele, que já fomos batizados com ele na salvação, certo? Fomos batizados na morte de Cristo,
trouxe-nos o Espírito Santo, nos revestindo, nos investindo com ele, e nele internamente falando, somos agora, por essa nova experiência, batizados nele, para uma maior eficácia de santidade e de serviço, mas não pela ocasião, ou não por a condição de ter que essas novas línguas serem algum tipo de argumento para que eu possa ser santo ou servo. Porque o que me vai fazer eficaz na minha vida de santidade e de serviço não são as línguas, não são a evidência de outra língua, mas é o serviço e a santificação. É isso que vai mostrar um crente que é batizado no Espírito Santo. Não é a questão do falar em outras línguas. Entendeu? Então é isso que traz a confusão, certo? Segundo, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Não foram vistos naquele dia línguas repartidas como de fogo? Isso traz aqui a simbologia da pureza, certo? E, como Tom está aqui, e da santificação que foram simbolizadas pelas línguas como de fogo. O fogo representa a purificação. E uma vez de purificação, trata da santidade e da santificação. Entendeu? Quando o Espírito veio, ele trouxe como sinalização a pureza e a santificação. A purificação do pecado, né, da nossa alma, e a santificação como processo de estabilidade e de conservação da alma. Ok? Certo? E conforme está escrito aqui, letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. O revestimento pleno do poder de Deus. E Paulo ora pelos Efésios dizendo, eu rogo para que vocês sejam plenos do conhecimento, cheios do conhecimento, para que só assim a gente prove essa plenitude do poder de Deus, que é a manifestação do Espírito em nós. Então, a finalidade como propósito do batismo do Espírito Santo é essa, certo? Conforme a gente viu aqui. É o poder para uma vida santa e de serviço, é um simbolismo da pureza, as línguas repartidas como de fogo, traz aí a realidade da pureza e da santidade, certo? E o cheio do Espírito Santo traz aqui, certo? O pleno conhecimento, o poder de Deus operando e habitando no crente, para que este seja sua testemunha e para que este seja caracterizado como diferente do mundo, certo? Então, letra D, qual a finalidade? A proclamação ou o testemunho de Cristo. A proclamação ou o testemunho de Cristo. Jesus, o batismo ali, que trouxe a evidência do batismo do Espírito Santo, e por característica uma língua diferente, nos traz isso. Essa ousadia, essa característica do crente em proclamar ou testemunhar de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Concedida de várias formas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma concessão ao crente conforme a vontade do Espírito, para o propósito do Espírito, segundo a necessidade da obra do reino, certo? E para a ocasião da igreja em sua obediência e prática serviçal. O batismo no Espírito Santo não é status pentecostal, não é nenhuma posição ou uma condição de que haveremos de ser mais crente ou menos, certo? Pelo contrário, entendeu? É o que caracteriza aqui o autor na lição, ele dizendo que esse batismo ele caracteriza o crente para proclamar o Evangelho, certo? Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E o que não é o batismo com o Espírito Santo, né? A gente tem falado aqui. Capacitação do Espírito, é do conhecimento da maioria que o termo batismo é imersão. Ser batizado significa mergulhar, né? É a ideia de batizar. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e irmãs, serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, que ser imerso significa capacitar. Então essa ideia de ser cheio e essa ideia de ser batizado nele ou imerso nele, traz essa ideia aqui de capacitar. Então, batismo no Espírito Santo é uma operação experimental do Espírito sobre o crente para capacitá-lo. Para capacitar. Não é capacitar o homem a crer,
Não é capacitar o homem, certo, para ser salvo, porque isso ele já é. É capacitar o homem para servir. É capacitar o homem para, num ato eficaz de suas ações, ele procurar a estabilidade da santidade, certo? Da obediência e do serviço. É isso que é batismo do Espírito Santo. E torna a dizer, não é estar por aí, certo? Pregando e falando 90% em línguas estranhas e 10% em português, e um português que é contrário ao próprio que a Bíblia ensina, como deve ser falado na interpretação da Bíblia, né? Então é o que está se vendo por aí muitas vezes nos púlpitos hoje, é isso. É gente que mais fala em línguas estranhas do que em palavras que se entenda e se compreenda o que Jesus quer dizer. Não é isso? Certo? Então, conforme nós estamos vendo aqui, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. A pregação do testemunho de Jesus, certo, é suficiente para o homem compreender a expressão da graça e da regeneração de Cristo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o poder capacitador do Espírito sobre o crente, é o poder conscientizador do Espírito sobre o pecador. Você entendeu? Então nunca a salvação do pecador pode ser condicionada ao poder do Espírito sobre a igreja. A salvação do pecador, ela está condicionada ao poder do Espírito sobre o ato convencedor, o ato ajuizador e o ato testificador do cumprimento das Escrituras sobre o pecador. Ou não está escrito que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Onde é que está escrito que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo com base no poder que ele conferiu à igreja para a eficácia da pregação? Não. Cabe à igreja testemunhar. Quem convence e salva é o Espírito Santo. Entendeu? E se ela for testemunhar da maneira como ela bem quer, não vai funcionar. Está escrito que ela deve testemunhar com base na ação do batismo, conforme o Espírito Santo conceda que assim ela faça. Entendeu? Isso é o que está escrito para a nossa doutrinação bíblica. Essa necessidade mental, né? Real e atual. Como receber esse batismo? O Senhor Jesus que batiza, todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Primeiro, como é que eu recebo? Existe alguma fórmula para receber o batismo do Espírito Santo? Existe algum método, alguma sistemática que eu possa fazer isso? Certo? A orientação bíblica primeiro, que é uma promessa feita à igreja. Eu devo ser consciente de que eu, como igreja, tenho essa promessa. Segundo, conforme o autor coloca, é que esse batismo ele deve ser buscado, que essa promessa deve ser buscada. E esse dever aqui não é um dever é uma imposição para que você tem que buscar, não. Esse dever aqui é de conscientização. A expressão dever aqui, o verbo dever, ele deve buscar essa promessa, é uma condição de conscientização sobre um ato subsequente à salvação, que todo crente que compreende a orientação da Bíblia quanto promessa, vai entender que diz respeito a ele, e quem é que não quer tomar posse das promessas de Deus? Me diga. Qual o crente que não tem interesse em tomar posse das promessas de Jesus para ele? Esse crente está precisando se converter, né, não? Porque o crente que tem uma promessa do Senhor, e todas as promessas de Jesus para a vida do crente como igreja, é para edificar a igreja e dar-lhe eficiência na sua obra e dar-lhe conhecimento e poder para a edificação do seu ministério e da sua vida cristã. Então, como é que eu, crente, agora não quero buscar? Né? É por falta da comunhão, é por falta da oração e do conhecimento da Bíblia, é que o crente hoje não tem muitas vezes o desejo de buscar o batismo no Espírito Santo. Porque falta-lhe a comunhão da oração, falta-lhe, certo, a obediência, certo, no processo da busca pelo conhecimento da palavra de Deus. É por essas coisas, você entendeu? Por isso que falta o desejo, certo? Então, o que a lição nos mostra aqui? Gente, o recebimento é a evidência e a evidência no Espírito Santo.
Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, nem em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Todas elas têm o Espírito Santo. Todos os crentes têm o Espírito Santo, certo? Mas nem todos são batizados nesse Espírito, certo? E esta promessa feita, novamente digo, não está condicionado a um diminutivo da vida espiritual e nem um aumentativo da fé ou da crença do crente em Jesus. Está relacionada a uma capacitação, certo? Para o serviço, para a eficácia da vida espiritual, não como uma condição para que se creia melhor, para que se seja santo melhor ou para que se seja crente melhor. Não. O que faz o crente melhorar na sua vida com Deus é a realidade do Espírito Santo na vida dele, certo? O que esse batismo, né, como está escrito aqui, certo? Outras línguas. As outras línguas, que é em língua original, é a glossolalia, né, que aqui são ininteligíveis, ou seja, não vai se compreender. E a evidência externa física, inicialmente, o batismo no Espírito Santo, certo? Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé, e aí parte, né, no caso da Assembleia de Deus, nós cremos, que acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo e não o batismo no Espírito Santo. A fonte, a evidência e a operação dos dons espirituais tem como precursor, promotor e provedor a pessoa do Espírito Santo em nós. A evidência da presença do Espírito Santo e não a operação do batismo no Espírito Santo. Então é preciso fazer distinção disso, gente, certo? Somente a evidência inicial, certo? Como está escrito aqui. Pois a evidência contínua da presença do Espírito Santo como fruto, manifestação de dons, sua fonte é o próprio Espírito Santo. A fonte é o Espírito Santo e não as línguas. E não a questão de um falar noutra língua, ou como se isso fosse externalizar uma internalização que não existe mais no crente, certo? A função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito Santo, não como pessoa do salvo, mas como uma experiência de manifestação. É preciso o autor especificar isso aqui, que a função das línguas é sinalizar a presença do Espírito Santo. Não é identificar, é sinalizar. O que identifica a presença do Espírito Santo são os frutos. É uma vida de salvação, é uma vida de abnegação do pecado, de abstenção do pecado. E as línguas, como evidência do batismo do Espírito Santo, ela sinaliza que esse Espírito está em nós. Se eu não falar em outras línguas, quer dizer que o Espírito não está em mim? Está, certo? Vai ser sinalizado por tantas outras coisas. Ele está colocando aqui que a língua estranha é um tipo de sinalização que o Espírito Santo habita em você. Então não deixe ninguém lhe inferiorizar, não deixe ninguém querer dizer que você não é crente, querer dizer que você não é cheio do Espírito, que você não tem fé, se você não fala noutra língua. Gente, não caia nessa baboseira, certo? O que vai caracterizar o crente cheio do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo, nos seus frutos e nas suas obras, certo? Trazendo sobre esse crente os seus dons, e que tem como fonte o próprio Espírito Santo, e não na questão do falar noutra língua, ok? Certo? Então, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas inseparáveis do batismo no Espírito Santo, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas, certo? Veio para ficar. Ele se repete, mas
os outros dois um som como de um vento veemente e impetuoso, certo? E línguas repartidas como de fogo. Ocorrem uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Ou seja, o ato do batizado no Espírito Santo, houve 3 sinais, né? O vento, as línguas repartidas como de fogo e o falar em outras línguas. Dos 3, quando o Espírito Santo, quando Jesus nos batiza no Espírito Santo, não há mais essa visão de línguas repartidas como de fogo e nem como um vento impetuoso. Aquilo ali não aconteceu mais, mas o falar em outras línguas, isso é uma evidência clara que se repete, certo? É isso que o autor quer colocar aqui, né, para nossa compreensão, ok? O batismo do Espírito Santo e o dom de variedade de língua, certo? No batismo do Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, ele fala em língua como sinal e evidência da iniciação da promessa recebida. Isso não significa que recebeu o dom de variedade de língua, certo? Não confunda, gente, dons espirituais com batismo do Espírito Santo. Uma coisa é outra coisa, certo? Eu diria que o crente, com relação ao Espírito Santo, ele tem cinco experiências profundas, certo? Primeiro, a salvação, certo? Segundo, a gente caracteriza como subsequente o fruto do Espírito. Terceiro, as obras do Espírito, certo? Quarto, os dons do Espírito. E o quinto é o batismo no Espírito, certo? Como promessa, como experiência, como operação e manifestação, o batismo, gente, ele seria em 5º nível. Porque esse batismo com a evidência de falar em línguas não teria nenhum fundamento de eficácia se esse crente não fosse salvo, não tivesse as obras do Espírito na vida dele, não tivesse os frutos do Espírito Santo na vida dele e não tivesse a disposição de servir a igreja, certo? E ir ao mundo levando o evangelho por meio dos dons. Então, e isto não está condicionado a ser batizado no Espírito Santo, certo? Às vezes mistificamos demais e damos um certo valor teológico, que na verdade é uma oposição ideológica, sobre a verdadeira teologia, quanto à eficácia e à finalidade do batismo no Espírito Santo. Tem gente que está supervalorizando, me permite usar a expressão, essa efusão do batismo do Espírito Santo. Como que isso trouxesse frutos do Espírito e não traz. Como se isso fosse uma prerrogativa para as obras do Espírito e não é. Como se isso fosse uma sinalização da salvação, certo? Como concretização em Cristo e não é. Como se isso fosse uma evidência de um crente cheio do Espírito Santo e não é. O batismo no Espírito Santo, gente, é uma experiência que nos dá mais argumentos para a eficácia da evangelização. Nos dá mais. Não quer dizer que nós não tenhamos, se não formos batizados no Espírito Santo. Certo? Então entenda isso para que a gente não caia nesse erro que muitos estão caindo por aí. Certo? Então, o que a gente entende aqui? É que esse batismo do Espírito Santo, ele não é a mesma coisa aqui que já do dom da variedade de língua, pois é um milagre linguístico sobrenatural. O dom da variedade de língua se difere difere das línguas como evidência do batismo, pois é dado a cada um conforme o Espírito Santo quer. O dom da variedade de língua, que é a multiplicidade, certo? Da vocalização espiritual, certo? Não trata-se mais do batismo no Espírito Santo, como sinal da evidência em língua. Porque é possível você ser usado no dom de variedade de língua sem ser batizado no Espírito como sinalização externa do falar em língua. Certo? Isso não está condicionado, gente. Certo? O dom que o Espírito concede como variedade de língua não é apenas para falar em língua diferente. O dom da variedade de língua é uma idiomática profética para a revelação da igreja sob a interpretação e edificação audível, compreensível do crente. O dom da variedade de línguas, gente, ele opera para falar com a igreja. A sinalização externa do falar em outra língua como evidência do batismo no Espírito, certo? Ele tem uma manifestação de edificar o crente a si mesmo. Quando o dom de variedade de língua, ele opera para a edificação da igreja.
Se Jesus usa o crente num dom de variedade de língua, certamente naquele ambiente alguém vai compreender, alguém vai interpretar, porque é um dom em função. E o dom em função, ele é irrevogável, infalível e soberano de Deus. Certo? Então, o dom de variedade de língua não é alguém que tenha, é alguém que é usado. Ah, fulano tem o dom de variedade de língua. Isso não existe, viu? Isso é heresia, certo? Isso não é. Dom espiritual, o único, só existe 2 dons espirituais, certo? Promovido para a estabilidade contínua do crente. Um é a salvação, o dom de Deus que é Cristo para a salvação, certo? E o outro dom espiritual que é nos trazido é o dom do Espírito, que é a presença do Espírito produzindo vida em nós. No demais, são operações soberanas do Espírito, caracterizada como dádiva promocional do Espírito, porque é ele que promove, para a atuação da igreja no seu serviço. E a igreja, como tendo usada no dom de variedade de línguas, é para a edificação coletiva do corpo da igreja. Então não tem nada a ver com a questão da sinalização externa do batismo no Espírito Santo, certo? Ok? Então, seguindo para a gente terminar, certo? Então, no tocante às línguas do grego glossar, ou glossa, né? Como manifestação sobrenatural do Espírito, nós temos o seguinte mencionado na Bíblia, certo? Essas línguas podem ser humanas e vivas, ou seja, línguas ainda faladas, que são chamadas de xenolalias na língua original. É o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem fala. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Essa expressão original, pena que não tem gente olhando aí agora, né? Só estou notando que tem uma pessoa. Mas essa parte é profunda, porque Jesus pode batizar o crente no Espírito Santo e ele simplesmente falar em outra língua como de outro idioma, de nacionalidades. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Os cretenses, os árabes, os mesopotâmios, viram falar na língua deles. Não necessariamente você tem que falar em uma língua espiritual desconhecida, porque essa xenolalias aí, ela é justamente uma expressão conhecida, estranho apenas a um idioma de quem se fala, mas uma língua conhecida, certo? Ou seja, desconhecida e estranha na terra, conhecidas como glossolalia. A xenolalia, ela é a expressão da língua conhecida, estranha apenas ao idioma de quem fala. Alguém que fala em grego perto de mim, certo? E eu falo português, não vou entender. Isso poderia ser uma expressão de batismo no Espírito Santo, com evidência disso aí. E a outra glossolalia já seria a expressão espiritualmente falando daquela língua que a gente costuma, né, ouvir como evidência do batismo pelo Espírito Santo. A finalidade desse dom é a edificação da igreja, edificação pessoal, glorificação a Deus, certo? Comunicar o sobrenatural de Deus e, por fim, servir como sinal para os crentes. Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo, gente? Glorificar, ou a edificação da igreja. Batismo no Espírito Santo que não edifica o corpo, não é batismo. Cuidado que o diabo também se transforma e faz com que muita gente fale em outras línguas, certo? Se não edificar a igreja, não é batismo no Espírito Santo, certo? Se você não tem edificado o corpo que você está inserido e anda falando em línguas estranhas por aí, certo? Ou nas duas ou apenas está a externalização e isso o Espírito não tira, mas tira a presença, ou então foi o diabo que fez isso e anda você falando à torta e à direita, gritando por aí, certo? E ao invés de edificar o corpo, certo? Pergunta se ouviu uma doutrina, pergunta se tem comunhão com o pastor, nunca mais nem ceiou e anda por aí falando em línguas estranhas, dizendo que é cheio do Espírito Santo e que é pentecostal, certo? A estes precisa, né, um novo nascimento. Edificação pessoal. Se esse batismo no Espírito Santo, se essa evidência em outras línguas, ela não traz uma edificação pessoal, como cristão, um melhoramento no sentido de, pela presença que já é em mim, isso me agregar, então esquece, porque não é uma operação eficaz do Espírito Santo, certo? Glorificação a Deus, certo? E aí alguém chegou e disse assim, mas, irmão, é o pessoal que pula e tudo, e aquele negócio, como é que fica? Eu disse, isso é operação de quem? De Deus ou dos homens? Eu te pergunto, o Espírito Santo, ele nunca vai operar no meio do corpo, naquilo que contradiz a seus costumes, a sua doutrina e a sua pessoalização característica como ser. O Espírito Santo nunca vai agir
sobre pessoas que tirem ordem do culto, que manifestem uma outra posição, que sobressaia a do orador que está entregando ou falando na hora do culto. O Espírito Santo ele não opera, certo? Nessas rodagens por aí toda, que enquanto o pregador está falando, enquanto o pastor está doutrinando, tá-se lá aqueles movimentos que se não segurar, cai sobre o banco e quebra a cabeça. Porque essa operação que o povo diz, deixa o menino rodar, esses negócios que o povo diz, né? É melhor rodar, certo? E aí querem culpar a posição original da doutrina, dizendo é melhor rodar do que estar em pecado no meio do mundo, ou do que estar em pecado no meio do altar. É melhor estar rodando do que estar pecando no meio da igreja, querendo justificar um ato errôneo sobre um ato possivelmente errado também, certo? Então, como é que alguém rodando, alguém tem que segurar ele, porque senão ele vai cair. Aí alguém ainda diz que Deus usa o crente rodando. Deus usa o crente obedecendo, meu filho. Deus usa o crente em comunhão. Deus usa o crente amando. Deus usa o crente temendo. Deus usa o crente servindo. Deus usa o crente evangelizando. Deus usa o crente orando. Deus usa o crente rodando, não. Porque rodando ele cai, certo? Quebra a cabeça, se machuca e ainda tem que ficar 3 ou 4 segurando ele para lá e para cá. Porque os pentecostais de hoje dizem que ele está sendo usado por Deus. Que tem que segurar ele, tem que ficar agarrando ele assim, né? Não é assim que os irmãos fazem, né? Estão rodando ali, o outro vai segurando para lá e para cá, porque senão ele se lasca no chão e quebra a cabeça, corta a cabeça, quebra a bateria, tira os bancos do lugar, e isto o pregador lá, né? A mensagem sendo pregada, todo mundo tira a visão central da mensagem que é acima de todo crente, a Bíblia pregada é acima de toda a igreja, mas o crente está lá rodando para lá e para cá e dizendo que ali está cheio do Espírito, ali está sendo usado por Deus, né? E tem uns que pegam até a questão de cabelo, né? Pega o cabelo, diz que foi Deus que deu, pega o cabelo, joga na cara do outro e diz que ali era a operação do Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, certo? Isso é falta de Bíblia. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de escola bíblica, sabe? E tem mais, isso é falta de uma igreja séria. Isso é falta de uma igreja séria, de um pastor sério, certo? De um pastor que pregue a doutrina, que pregue a palavra como ela é, que mostre que essas manifestações de efusão humana e emocional não é operação do Espírito Santo, porque se houvesse indícios de operação do Espírito Santo, teria ocasiões indiciais na própria Bíblia Sagrada, e você não vai achar esse tipo de coisa, não vai achar esse tipo de argumento, certo? Então, pastor, não permita essas coisas no meio de sua igreja, certo? Não permita essas atuações mirabolantes, fictícias, místicas, falsamente doutrinárias, e que se estão aprendendo em internet, estão se aprendendo em círculo de oração por aí, de que é rodando, é pulando, é para lá e para cá, que se invoca a presença do Espírito Santo. Aí quando sai da igreja, está lá falando mal da igreja, não vai a um culto de doutrina, não tem obediência, não participa de ceia, não fala com A e com B, mas está dizendo que é rodando que o Espírito Santo está lá atuando na vida delas e da vida deles. Tá certo? Então acabe com essa história, viu? Mostra esse vídeo, compartilhe, mostre para mais alguém, que gente precisa ouvir isso. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação pelo Espírito Santo, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. A revelação, a advertência, profecia e ensino. O que as línguas traz como evidência? Ou o que é que elas devem trazer como línguas faladas no meio da igreja? O que elas devem trazer? Revelação, advertência, profecia e ensino, por meio dessa manifestação. E isto havendo interpretação, certo? Não havendo interpretação, a recomendação paulina é contenha-se. Ah, irmão, você está dizendo que é proibido falar em língua estranha na hora do culto? Não. A língua estranha é um processo de edificação pessoal, certo? Agora, se quer manifestar isso como ato de proliferação entre todos, tirando a atenção de todos, para que aquilo torne-se um tipo de sinalização de Deus, então que haja interpretação do que está se havendo. É isso que Paulo está ensinando. E as fases dessa interpretação, que se segue a revelação, a advertência, profecia e ensino, certo?
Outra, quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase, certo? Fora de controle. Vai ler lá 1 Coríntios 14, 27 e 28. Leia lá 1 Coríntios 14, 27 e 28. Quem fala em línguas não fica em êxtase como esse povo fica. A ponto de desconhecer tudo, a ponto de ficarem fora de si, certo? Fora de controle. Como eu disse, se não segurar, morre. Se não segurar, é capaz de, certo, ter alguém que leve ela dali para algum pronto-socorro. Gente, o falar em línguas estranhas é um ato de revelação, advertência, profecia e ensino, certo? Isso aqui não traz êxtase e nem fora de controle. Não é por isso que essa coisa de movimento que acontece hoje no meio das igrejas pentecostais, certo? É tão justamente discriminada pelos outros segmentos, porque tem razão, certo? Não tem fundamento. Por quê? Porque a primeira coisa que produz é um tal de êxtase. O povo fica fora de si. O povo fica mirabolante, alucinado, certo? E isto não é prática espiritual cristã. Isso não é operação do Espírito Santo. Leia 1 Coríntios 14, 27 e 28, você vai ver isso, certo? Outra, o dom de interpretação de língua, conforme 1 Coríntios 12, 10, trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado dessas línguas, como uma mensagem dada. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa, certo? Ou seja, eu estou falando em outras línguas, certo? O portador dessas línguas pode muito bem receber de Deus a interpretação delas para edificar a igreja ou outra pessoa, certo? Do contrário disso, essas línguas não vai servir em nada para edificar mais ninguém, a não ser a você mesmo. É isso que Paulo ensina, ok? Então, gente, tem fórmula, como nós dizemos, para receber esse batismo, para ser batizado no Espírito Santo, certo? Primeiro, arrepender-se dos seus pecados, certo? Sem arrependimento de pecado não tem vida com o Espírito. Se não tem vida com o Espírito, não pode ser provador das experiências no Espírito. Segundo, é viver uma vida de santidade. A santidade é um pré-requisito para o batismo no Espírito Santo. Para receber este presente, né, é preciso estar em harmonia com ele. Se o Espírito está em mim e eu estou em guerra com ele, eu não vou poder ser batizado naquilo que é comunhão com ele, que é a experiência com o Espírito Santo. Eu preciso me reconciliar com o Espírito Santo, para que eu possa ser provador das experiências com ele. Terceiro, preservar uma vida de oração e buscá-lo com fé, certo? Se não preservarmos em oração, perseverar em oração e buscar o Espírito com fé, a presença do Espírito em nós, ele nunca vai nos revelar o que nos é como promessa, né, provadora, certo? Quarto lugar, crer no batismo no Espírito Santo e desejar recebê-lo. Alguém que não acredita que os dons são para a igreja nos dias de hoje, jamais receberá, certo? Conforme Marcos 16, 17, Atos 10, 43 a 47, se não acreditar e não buscar, como é que vai receber? Né? Certo? E conclusão, gente, dessa aula de hoje, o autor ele escreve aqui como conclusão, certo? Dessa nossa lição, que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, é distinta, certo? E que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, certo? Capacita o crente para testemunhar de Jesus e, testemunhando de Jesus, vai ter uma vida feliz, uma vida abençoada, certo? Entendeu? Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem busca com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico e visível inicial do recebimento é o falar em línguas, ok? O batismo no Espírito Santo não pode ser tratado como uma teoria ou possibilidade remota, uma coisa que talvez não aconteça, certo? Mas como algo indispensável do Senhor para o seu povo. Precisa ser uma experiência vital ou de vida, né, para o crente e para a igreja, pois é um dom divino para os salvos em Jesus Cristo. É um dom divino, não um dom espiritual para a atuação da igreja.
é um dom divino como concessão para todo aquele que crê, todo aquele que é salvo. Ok? Deus em Cristo Jesus nos ajude a compreender essas verdades. A lição de hoje foi o batismo no Espírito Santo. Sejamos cheios dos frutos, sejamos cheios das obras do Espírito, sejamos cheios da pessoa do Espírito como salvação, sejamos cheios, dos dons para serviço da igreja, e aí nós vamos ser cheios do batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar noutras línguas, sejam elas xenolalias, que é a manifestação de línguas humanamente faladas, seja inglês, francês, espanhol, isso pode acontecer porque é bíblico, certo? É uma língua diferente, sabe? Ou a glossolalia, que é a própria língua como manifestação, tida por Paulo como língua dos anjos, é uma língua espiritual no seu extremo, ok? Então que Deus abençoe, sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, até a próxima oportunidade, Deus em Cristo vos preencha e compreenda de todo o seu poder, toda a sua plenitude, em nome de Jesus, daquilo que nos é permitido viver. Amém? A paz do Senhor com as nossas orações, irmão Josenilton Silva. A todos vocês que estão conosco, que estiveram até agora, os que precisaram se ausentar, Deus abençoe e vos traga uma noite de bênção, um dia de vitória, e até Cristo voltar, que sejamos buscadores da presença de Deus e vívidos, certo? E ávidos por essa graça que manifesta em nós para a nossa edificação. Que você seja batizado no Espírito Santo ainda hoje. A paz do Senhor, Josenilton Silva.